Seja muito bem-vindo ao Lidercast. Eu quero parabenizar você por você estar aqui investindo o seu tempo em aprender e adquirir conhecimento. Hoje nós vamos ter um tempo muito especial com você que está aqui. Como eu sempre falo, me queira bem, que eu te quero bem e o Senhor também. Comenta para mim sua cidade, seu estado e se esses conteúdos têm ajudado o teu crescimento ministerial. Hoje, junto comigo, estará aqui nos ajudando numa manhã, numa tarde ou numa noite aí, você que está assistindo, muito especial, a minha amiga Suelen, que ela vai falar um pouquinho de como que a gente vai trabalhar hoje aqui. Hoje a gente tem um tema muito especial para trabalhar com você, como o pastor falou. Hoje nosso convidado especial é Deus. Hoje a gente vai dar uma intensificada nesses conteúdos que a gente crê que estão colaborando com a sua liderança. Então hoje o pastor vai liberar algo muito valioso sobre liderança, um tema específico, né? As 6 etapas do ministério. Então se você tá aí liderando uma igreja, liderando algum setor da sua igreja ou liderando alguma coisa no seu mundo secular, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito do que vai ser compartilhado hoje pelo pastor. É isso aí mesmo. E vamos começar então, que eu estou com uma grande expectativa de ensiná-los aqui hoje. Suelen, falando sobre ministério, eu falei no primeiro podcast o seguinte, que o ministério é um convite para construir algo incrível, né? Desconhecido, mas com aquele que conhece todas as coisas. E tem um personagem, Suelen, que eu gosto muito, que se chama Samuel. E Samuel, ele vai nos ensinar como que a gente cresce no ministério. Tem muita gente que nos ouve hoje que tem um desejo de viver o propósito de Deus, mas não sabe como, não sabe por onde, não sabe os degraus. E o meu objetivo hoje é falar sobre 6 etapas de um ministério. Como que o ministério começa, como que esse ministério cresce, como que de fato esse ministério é consolidado, e eu tenho certeza disso. Mas, Sueli, eu queria te perguntar, dentro dessa pergunta de ministério, o que para você arde no teu coração como ministério? Ou melhor, esquece essa pergunta. Onde foi a ativação do teu ministério? Escute isso, você que está ouvindo, pastor, líder, ou que está ouvindo esse podcast agora. Todo ministério tem uma ativação. E onde que foi, quando que foi que você tem algo além do que eu já faço? A questão do ministério, né, dessa chamada, que eu acho que é algo bem particular com aquilo que Deus tem preparado para nós, né, um ministério, um propósito, foi realmente a partir de uma palavra liberada, né? Às vezes nós temos algumas ideias, algumas impressões, mas eu creio que quando você tem um relacionamento, principalmente quando você está começando num relacionamento com Deus, né, com o Espírito Santo, com Deus, você precisa que essa sua ideia seja como concretizada através da voz de alguém. Então, a partir de uma palavra liberada, inclusive pelo Senhor, Aí. ali começou a ativação do meu ministério, né? Olha só que legal. E por que eu fiz essa pergunta? Porque dentro das 6 etapas de um ministério, para quem está em casa nos ouvindo agora, o ministério ele passa por 6 etapas. E a gente, quando olha, eu falei sobre um personagem no início aqui agora, sobre Samuel, a gente vai ver que Samuel ele tem uma história muito linda. Ele é um grande homem de Deus que começa seu ministério servindo humildemente um líder na nação. A Bíblia vai falar que ele vai servir ali o sacerdote da época. Só que Samuel ele vai entrar dentro de um contexto religioso. Sabe aquela coisa de que quando a gente está de longe a gente não percebe como que é dentro? E talvez as pessoas viam Eli como uma grande autoridade, mas quando Samuel entra na casa de Eli e começa a conviver com Eli, Samuel, ou a história vai nos mostrar que não era tão perfeita aquela casa, que na verdade os filhos de Eli estavam profanando o altar, Eli já estava velho, já não tinha mais visões, já não tinha mais relacionamento com Deus, e é nesse cenário que Samuel está introduzindo, em que ele começa a servir humildemente, em que o chamado dele vai ser ativado. Então, o ministério dele vai ser ativado, né? Então, a primeira etapa de um ministério se chama o chamado.
Anota para você que está anotando, a primeira etapa de um ministério é o chamado. Bruno, o que é o chamado? O chamado é uma ocorrência. Anote isso, o chamado é uma ocorrência. Mas como assim uma ocorrência? É uma experiência, é um ambiente que Deus cria, é uma palavra que você recebe. Deus cria uma ocorrência. Essa ocorrência pode ser uma experiência que você teve num ambiente, pode ser uma palavra que queimou em seu coração que você recebeu. Então, o nosso chamado, a nossa ativação ministerial, ela ocorre por um chamado, que é uma ocorrência. Assim como às vezes a polícia, o SAMU, o bombeiro tem uma ocorrência de algo que está acontecendo, o chamado é uma ocorrência, que é criada através de um ambiente. Quando a gente olha para a história de Samuel, nós vamos ver que Deus visita Samuel à noite enquanto ele dormia. Samuel vai ter uma experiência, vai haver uma ocorrência do céu despertando ele, mas ele vai estar introduzido, recebendo uma experiência. Ele vai ouvir a Deus, mas ele não vai entender. Às vezes nós temos uma experiência com Deus, e normalmente quem tem uma experiência com Deus e está aprendendo a dar os primeiros passos de um crescimento ministerial fala, cara, será que é? Porque eu não sei se é ou não é. Não sei se isso já aconteceu com você, Suelen. Sim, é exatamente dessa forma, como eu falei. Aí a gente precisa, né, desse direcionamento, desse norte que vem de fora, porque dentro você não está conseguindo compreender, não está conseguindo traduzir, né? E é exatamente o que acontece com Samuel. Deus visita Samuel, ele tem uma experiência, mas ele não entende o que está acontecendo. Então o que ele vai fazer? Ele não tem ciência que aquilo é uma ocorrência do céu e ele vai procurar Eli, o líder dele. Deus sempre vai ativar um ministério através de uma experiência. Deus dá uma experiência para Moisés na sarça. Deus dá uma experiência para Paulo quando ele estava a caminho de Damasco com cartas para prender e matar os cristãos. Deus sempre vai nos dar uma experiência. Gideão está malhando trigo no lagar quando o anjo aparece, porque todo chamado é ativado por uma experiência por Deus. É por isso que nós precisamos estar introduzidos em lugares que possam promover uma experiência com Deus. Deus pode ter uma experiência conosco numa sarça, Deus pode ter uma experiência conosco no meio de um local de trabalho, Deus pode ter uma experiência conosco enquanto a gente dorme, mas é muito mais fácil Deus ter uma experiência conosco quando nós estamos numa roda de oração, de uma roda de conversa bíblica. Então, a primeira etapa de um chamado é a experiência. Agora, o que eu aprendo, né? Eu aprendo que Samuel ele tem uma experiência, mas ele não entende, e ele vai procurar o líder. Por quê? Porque o chamado, ele é marcado por uma experiência. Todo mundo que está nos ouvindo precisa entender isso. O chamado é marcado por uma experiência. Só que aqui há uma divisão entre os homens e os meninos. Por quê? Porque o chamado, a experiência, ela ativa, mas não sustenta o chamado. A experiência chama, mas ela não sustenta uma caminhada ministerial. E aqui está a diferença entre os meninos e dos homens, porque eu vi muita gente nesses anos de pastor que foram chamadas por Deus numa experiência, receberam uma palavra de Deus, algo ardeu no seu coração, eles foram chamados, mas não se mantiveram. Ou melhor, eles foram chamados, é gente que foi chamada, mas não se manteve. É gente que foi chamada, mas de repente sumiu. É gente que foi chamada, mas foi embora. Por quê? Porque a experiência nos chama, mas ela não nos sustenta o nosso ministério. Então isso é muito importante. Eu conheço pessoas que tiveram uma experiência, mas foram embora. Pessoas que foram chamadas, mas desistiram, porque a experiência chama, mas ela não sustenta. Então é muito importante a gente entender isso. Fala um pouquinho também para inspirar quem está em casa. Essa questão de se manter, né, pastor? Essa questão de você se manter, porque parece-me que quando somos ativados, como quando o nosso chamado é ativado a partir de uma experiência, de uma ocorrência, algumas coisas começam a acontecer para te fazer discordar daquilo. E aí, talvez, se você não se manter no ambiente ou não se manter, vamos pensar, debaixo de uma liderança, talvez você possa se perder, porque parece-me que há uma intenção. Daí eu não sei, né? Eu não posso afirmar se é só uma intenção do maligno, né? Ou daquilo que não quer que você atinja aquele objetivo, aquele chamado. Mas você começa a entrar
num lugar onde parece que aquilo não vai acontecer. Então, eu acredito que é muito importante, a partir do momento que somos ativados, nós nos mantermos sim no ambiente e com as pessoas que vão nos levar para esse, né, para esse lugar e nos lembrar disso novamente. É isso mesmo. E olha só que interessante, Suelen, porque dentro de uma carreira ministerial, o primeiro degrau ou a primeira etapa é o chamado. O chamado é uma ocorrência, como a gente falou, uma experiência que nos ativa. Só que tem muita gente que fica por aí porque não consegue chegar na segunda etapa do ministério. O ministério que vai crescer, que vai ser bem consolidado dentro da igreja local, dentro de uma cidade, porque eu acredito que a menor visão de Deus para uma igreja é uma cidade. Eu aprendo muito com os católicos. Olha só, é verdade. Porque quando um padre ele chega numa cidade, numa vizinhança pequena, e alguém pergunta que tamanho é a paróquia dele, ele não vai falar que a paróquia dele é para 50 ou 100 pessoas. Ele vai falar que a paróquia dele é para o número de pessoas daquela cidade. Então ele vai falar: não, a minha paróquia é para uma cidade de 5.000 pessoas. Porque ele não compara o ambiente de culto dele com o tamanho de daquilo que do lugar onde ele está inserido. Então, eu acredito que a menor visão de Deus para um pastor que está nos ouvindo ou para alguém que arde em seu coração pastorear é uma cidade. E por isso que a gente precisa não apenas ser ativado numa etapa ministerial que é o chamado, mas precisamos dar continuidade. E o segundo degrau se chama discipulado. A primeira etapa de um chamado, ou melhor, de um ministério, é o chamado. A segunda etapa ministerial é o discipulado. Anote isso, você que está em casa. A experiência chama, mas não sustenta. É o caminho do discipulado que vai sustentar e vai dar base para esse ministério. Então a experiência nos chama, mas não sustenta. Mas é uma caminhada de discipulado que vai sustentar o nosso ministério. Tem gente que foi chamada por Deus, mas simplesmente não quer ser discipulado. É gente que foi chamado por Deus e o orgulho entrou no coração. É gente que foi chamado por Deus, mas quer ter um ministério autônomo. E isso não existe. Mas o que que acontece? A experiência que nós vivemos às vezes é tão grande, é tão marcante essa ocorrência, que a gente já acha que a gente está pronto, que a gente acha que a gente já sabe. A gente acha que a gente não precisa de ninguém. Então, eu entro num ministério e eu quero ter carreira solo. Eu entro no ministério e a maioria das pessoas que abortam o chamado de Deus para a sua vida é porque querem ser autônomo. E no reino de Deus, anote isso, ninguém é autônomo. Deus ele chama através de uma experiência, mas ele sustenta o ministério através do discipulado. Deus sempre vai preparar um Elias para um Eliseu. Deus sempre vai preparar um Eliseu para um Elias. Então veja, na chamada, na caminhada ministerial, Deus sempre vai nos dar também um mecanismo, uma ferramenta que o próprio Jesus usou, chamado discipulado. Porque o chamado, ele desperta, mas o discipulado, ele sustenta. A palavra discipulado significa instrução. O que significa a palavra discipulado e instrução? Samuel ele tem uma experiência com Deus à noite, mas ele não entende aquela voz que está falando com ele. Sim. Porque ele está sendo chamado, mas falta instrução. E aonde que ele vai buscar a instrução? No discipulado. Ele vai procurar Eli, ele vai falar com Eli, ele vai conversar com Eli. E Eli vai dar a instrução que ele precisa para entender a ocorrência que o céu está dando a ele. Veja que uma coisa se encaixa com outra. E aqui eu entendo o reflexo de muitos membros de igrejas, líderes de igreja, que acabam se frustrando dentro de uma caminhada ministerial, porque são chamados por Deus, têm uma experiência com Deus, mas querem viver uma carreira solo. E não existe um chamado, uma jornada ministerial com carreira solo. Deus chama por causa de um potencial. Mas agora é o discipulado que vai destravar em você esse potencial. Samuel tem uma experiência, mas não tem instrução. Ele vai ter uma instrução com quem? Com ele, com o líder, com o discipulador. Então, potencial é a capacidade de tudo que você poderia ser, mas ainda não é. Escute, potencial é uma capacidade adormecida dentro de você. É o que você poderia ser, mas ainda não é. E é por isso que a gente precisa de um discipulador. Por quê? Porque o chamado, ele vai mostrar que tem um potencial.
mas o discipulado vai destravar esse potencial. O chamado mostra aquilo que você pode ser, mas o discipulado é a ferramenta necessária para ajustar você para você se tornar aquilo que você pode exercer. Então, a gente precisa ser chamado através de uma experiência, mas precisamos ser discipulados para destravar esse potencial. O chamado revela que existe um potencial, mas é o discipulado que destrava essa habilidade que está dentro de você. Isso é muito importante. É por isso que quem está nos ouvindo hoje precisa andar com quem já sabe, andar com quem já fez, andar com alguém que já foi despertado, andar com alguém que já está um passo à frente. Isso é o discipulado, Suelen. Muito, muito legal essa parte, né, pastor? A gente vê o próprio Jesus, como o senhor falou, fazendo isso, né? Chamando aqueles para que estivessem caminhando com ele, né? Participando de todos os momentos. Tanto que eles deixam tudo e vão fazer isso com Jesus. E quando Jesus deixa, né, a chamada, a nossa missão após ele, ele fala: ide, pregai o evangelho, batizai, faça discípulos. Ele não fala só vai, só prega o evangelho, apresenta a salvação. Ele fala, façam discípulos. É verdade. E tem muitas vezes tem muitas pessoas que às vezes veem a nossa história e pensam assim: poxa, foi cheio do Espírito Santo, se converteu, um ano depois se tornou líder, se tornou pastor, e agora em pouco tempo tem uma igreja grande. E não é assim. Quando eu fui ativado pelo meu chamado, quando Deus me deu uma ocorrência para mim começar uma carreira ministerial, eu fiz o quê? Eu me submeti a uma instrução. Qual que é a diferença de quem cresce e quem não cresce dentro de uma igreja? É porque tem gente que fica no orgulho e na vaidade de uma experiência que teve com Deus e nunca conseguiu se submeter a uma instrução. Às vezes a gente julga o nosso líder pela fase ou pelas falhas dele, mas a gente vê em Samuel um coração ensinável, porque mesmo sabendo dos problemas que aquela casa tinha, ele consegue se submeter à instrução. Porque veja, Deus sempre vai usar alguém para destravar de dentro de você tudo aquilo que você vai ser, mas ainda não é. E se a gente ficar julgando o ambiente da ferramenta que Deus está usando, a gente nunca vai conseguir se tornar aquilo que o céu desejaria que a gente se tornasse. O chamado revela, mas a instrução tira de dentro de nós tudo aquilo que a gente pode ser. Em Mateus capítulo 4, Jesus vai chamar os seus discípulos. Mas e agora, eles já se tornam apóstolos? Não. Entre o capítulo 5, capítulo 4, Jesus chama os seus discípulos. Capítulo 5, ele instrui seus discípulos. É o maior sermão de Jesus, o sermão da montanha. Então, no capítulo 4, ele chama, mas no capítulo 5, ele instrui. Porque uma grande chamada ministerial não é sustentada apenas por um chamado ou uma ocorrência. É chamada por um discipulado e por uma instrução. O problema é que tem muita gente que quer ser ativado, gente que quer cair, mas gente que não quer ser instruído, não quer ser orientado. Então, primeiro Jesus chama, depois ele instrui. Em Lucas capítulo 5 acontece a mesma coisa. Ele está chamando Pedro, Tiago, João, mas no capítulo 6 ele dá instrução àqueles discípulos. Porque todo chamado ele vai ser direcionado por uma instrução também do céu. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente vê o ministério de Paulo, Paulo foi chamado por Deus. Mas agora a Bíblia vai falar que ele fica cego e ele vai numa casa. Porque dentro da casa alguém iria orar por ele e alguém iria instruir ele. O problema é que tem muita gente ficando na primeira etapa do ministério e não acessando a segunda etapa do ministério, que é o discipulado. Então a primeira etapa do ministério é o chamado, mas a segunda etapa de um grande ministério vai ser o discipulado. E agora, qual que é a terceira etapa de um ministério, Suelen? Eu quero ver se você consegue me ajudar aqui. A terceira etapa, e eu quero que essa você fale um pouco. Primeira etapa de um ministério é o chamado, segunda etapa de um ministério é o discipulado, a terceira etapa de um ministério é o crescimento. Uau! É só na terceira etapa, veja, numa escada de 6 degraus, é no meio que vem o crescimento. Tem gente que se frustra porque quer crescer no início. Tem gente que se frustra porque ele quer crescer no momento que é para ele aprender. Mas chega um momento que o ministério passa por uma etapa chamada crescimento. Fala um pouquinho, o que é crescimento para você, Suelen? Crescimento para mim não é só crescer, né? Porque a gente pode, como o pastor acabou de falar, se a gente não cumprir uma dessas etapas, eu acredito que você possa crescer. Você pode receber o seu chamado, a sua revelação, você pode ter uma experiência com Deus,
A partir daquele momento, talvez você seja uma pessoa que se considere autodidata e você vai buscar conhecimento, mas isso não vai te deixar forte. Você vai crescer. Só que em algum momento vai acontecer alguma coisa, se nós usarmos aí, né, uma comparação, você vai ser uma árvore que as suas raízes não vão ser tão profundas e no primeiro vento talvez você caia. Então eu acredito que o crescimento até pode acontecer sem um discipulado, porque hoje a gente fala sobre isso, tem muitas ferramentas para a gente, inclusive nós aqui, né, pastor? Inclusive o nosso podcast é uma ótima ferramenta para que você cresça, mas para que você cresça com estrutura, né, você precisa cumprir algumas coisas, cumprir as Eu etapas, né? vou, eu vou falar e vou acrescentar algo. Para você crescer de uma forma que Deus aprove, você tem que parar de ouvir só o YouTube e começar a ouvir o seu pastor. Amém, amém, Eu glória a vou repetir Deus. isso. Qualquer pessoa que nos assiste aqui agora, você pode crescer no ministério. Qualquer pessoa que ouve uma pregação no YouTube pode crescer e ter um ministério. Mas você só vai crescer de forma saudável quando você parar de ouvir todo mundo e começar a ouvir o seu pastor. O que fez Samuel entender a ocorrência que Deus fez não é porque ele ouviu o YouTube, nem porque ele ouviu quem ele queria, mas é porque ele ouviu o homem de Deus que Deus levantou para discipular ele. Escute o que eu vou falar para você. A instrução que muda a sua vida vai estar dentro do líder que Deus levantou. E a voz do seu líder vai ser sempre parecida com a voz de Deus para a tua vida. Se ele for um líder bíblico saudável, a voz de Deus vai ser parecida com a instrução do teu líder. Então isso é muito importante. Agora, a terceira etapa de um ministério é o crescimento. Porque você caminha em discipulado, você foi ativado por um chamado e agora você vai sendo alinhado. E qual que é o resultado disso? A Bíblia vai falar que Samuel crescia. Vou repetir. Uhum. A palavra vai falar que o menino Samuel crescia, porque tudo que é saudável vai crescer. Anote isso. Tudo que é saudável vai crescer. Oh, meu Deus, cortou, cortou, nem precisa cortar aqui, mas o que vai evidenciar que o ministério é saudável é que ele vai crescer. A prova que um discipulado é saudável é que vai ter crescimento, porque tudo aquilo que é saudável vai crescer. O ministério bem ajustado cresce. Uma igreja bem ajustada, bem administrada cresce. Na medida que a gente vai sendo discipulado e se submetendo à direção, nós crescemos. O que é submissão? Submissão é a capacidade de eu me colocar abaixo de outras pessoas. Só que quando eu me coloco abaixo de outras pessoas para aprender com a experiência e com a direção de alguém, o que ocorre comigo? Essa outra pessoa tem a capacidade de me proteger. Veja, quando eu me coloco, eu não preciso, mas quando eu me coloco abaixo de outra pessoa para aprender, essa pessoa não precisa, mas automaticamente, abaixo desse princípio, eu também estou debaixo da proteção dessa pessoa. E tudo aquilo que cresce debaixo de uma chamada, de uma instrução, cresce protegido para crescer. Então, é discipulado de uma forma protetora para que possa crescer. A pior dificuldade de uma pessoa é pensar que o líder dele é uma tampa que limita o crescimento dele. Porque tem líder que pode ser até tampa, mas toda igreja saudável, todo pastor bíblico, ele não vai ser uma tampa, ele vai ser uma cobertura. A tampa parece que limita, mas a cobertura protege. E automaticamente tudo aquilo que é protegido vai entrar nessa terceira etapa, que é o crescimento, que vai crescer. Então, o que é crescimento? Crescimento é eu poder exercer e abençoar pessoas com aquilo que eu tenho aprendido e me tornado. Quando que uma igreja começa a crescer? É quando ela não apenas agora é suprida, alimentada, mas ela começa a alimentar outros com aquilo que Deus tem dado a ela. O que é um crescimento ministerial? É quando eu paro de simplesmente aprender e eu começo a ensinar. Paulo, ele viveu esse crescimento até o final da sua vida, porque todo líder precisa ter duas coisas, na verdade, três coisas. A Bíblia vai falar que Paulo, no final da sua carreira, vai pedir a Timóteo: traz a capa, porque a capa é a proteção.
A capa é a cobertura, mas aí também vai falar, traz também os livros e os pergaminhos, porque o livro é o conhecimento que eu aprendo de alguém, o livro é quando eu sou discipulado, e o pergaminho é quando eu cresço e abençoo, é quando eu cresço e eu ensino. O livro era o conhecimento de alguém que ele lia, mas o pergaminho era o conhecimento dele que ele entregava. Então todo líder ele precisa viver a etapa do crescimento, mas só pode viver o crescimento quem já aprendeu, quem já foi discipulado, quem já foi orientado. Na verdade, a gente nunca vai aprender a ponto de não ter mais nada para receber do nosso líder. Então, o crescimento parte disso. Se você não está crescendo, a gente precisa ver o porquê que não está crescendo, porque todo ambiente saudável vai gerar crescimento. Quando uma criança não cresce, quando ela tem uma meningite, quando ela tem algo que é porque tem um corpo estranho dentro dela, que pode estar inibindo nutrientes que possam fazer ela crescer. Então isso significa que não está saudável, que precisa de um ajuste, porque talvez tenha um corpo estranho, tenha algo estranho dentro daquele organismo que está inibindo o crescimento dele. Então toda pessoa que não cresce, talvez tem coisas dentro de você que precisam ser arrancadas com o discipulado. Talvez tenha desvios de conduta, de caráter, talvez a forma como você pensa do teu líder, a forma como você pensa da tua igreja, a forma como você se olha e se enxerga de uma prepotência, de um orgulho. Talvez isso é o que está inibindo o crescimento, porque tudo aquilo que é saudável vai crescer. E é muito fácil da gente se enganar, né, pastor? Porque às vezes a gente fala, não, mas poderia ser assim, deveria ser assim, numa ideia falsa de querer estar ajudando. E a gente sente muito isso. A gente, né, hoje nós somos uma igreja saudável, mas lógico, a gente apresenta algumas demandas, né, que a gente precisa atender. Mas essa questão de que o senhor comentou agora, que eu olho para as coisas e faço um julgamento, tenho uma prepotência, tenho um orgulho, eu percebo que realmente é uma das coisas que mais nos impede de crescer. E não é só naquele ambiente em que estamos. Porque se você perceber, se você olhar, eu falo de mim mesma. Quando eu penso assim, quando eu quero entrar assim, eu lembro de algumas situações que eu já vivi. Ah, mas eu já vivi isso. E não adiantou eu pensar assim, né? Eu tive que reformular o meu pensamento. Então, quando eu enxergo, é muito fácil da gente cair nesse engano. Ai, deveria ser melhor, ele deveria ter feito assim. Deveria ser dessa forma. Eu sou bom, tá vendo? Eu me preocupo. Então, é muito perigoso. Tome muito cuidado com essa questão do orgulho, porque é algo muito sucinto, é muito pequeno que entra e começa a tomar uma proporção. E aí você se torna o resolvedor de coisas sem estar resolvendo, né? E a quarta etapa, Su, tem muito a ver com isso, porque a gente falou sobre o crescimento, sobre o orgulho, né? Mas a quarta etapa de um ministério é o quê? A quarta etapa de um ministério é a validação. Porque o resultado, veja, Jesus ele validou o seu ministério através das suas obras. Então, o que valida o nosso ministério é os nossos resultados, ou seja, as nossas obras. Veja, o resultado que eu tenho valida o ministério aprovado por Deus. Mas não é só sobre resultado, porque hoje eu posso fazer um vídeo bonito e um vídeo bonito também vai trazer um resultado. Eu coloco um filtro e traz um resultado. Só que as pessoas começam a validar o nosso ministério por aquilo que construímos e fazemos dentro dela. Não é um resultado editado, não é uma validação de um resultado que eu editei e botei um filtro, não. Mas é o impacto que o meu conhecimento, que a minha vida, que o meu modelo também causa nas pessoas. O apóstolo Paulo vai falar e ele vai validar seu ministério assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E às vezes nós vamos crescendo nessa jornada ministerial, vamos nos tornando parecido com Jesus, outras pessoas vão validando o nosso ministério pelas obras e os resultados que temos e pelo impacto que causamos dentro das pessoas. Isso é muito forte, né? É hora das pessoas começarem a reconhecer aquilo que você, pastor, está fazendo. Eu fico muito triste, isso até é uma palavra um pouco de confronto, com humildade, é claro, mas com igrejas relaxadas, com pastores que não pregam uma boa palavra, com pastores que não se dedicam em conhecer a palavra, com pastores que só pensam na igreja no dia do culto, no dia de domingo, no dia de quinta-feira, que tem a reunião.
Não, um ministério precisa ser validado pelas pessoas. Um bom ministério vai ser validado por aquilo que você faz, pela sua dedicação, pela sua excelência. A quarta etapa de um ministério bem-sucedido não é o crescimento, mas é a validação. Porque se eu crescer de forma saudável, excelente, meu ministério vai ser validado, as pessoas vão reconhecer o que eu faço. E isso é muito importante. Eu quero declarar que os pastores que estão nos ouvindo vão entrar nessa etapa de validação, em que as pessoas vão entender aquilo que eles fazem, Suelen. Amém. É muito importante isso. E a validação vinda dessa forma, né? Uma validação que vem de fora, não aquela validação que vem de dentro, né? Porque a gente ai, será que a gente tem essa dúvida? Eu falo sobre uma falsa modéstia. Eu fiz e tá tudo bem. Não, você fez e queira saber como você fez. Queira um feedback, né? Deseje isso para saber se o que você fez foi bom, foi legal, atendeu aquilo que você tinha projetado, né? Não queira ser tão autossuficiente, né? A gente vê que muitas vezes a gente cai, né, nessa questão. Então, essa validação, porque às vezes a gente fala, não, eu fiz para Deus, ok, mas nós temos pessoas sendo atingidas, e essas pessoas, o que foi feito? Foi válido, foi bom, foi eficaz, né? Atingiu aquilo que nós precisávamos? Então, dentro da igreja nós temos muito isso, né? Que é realmente nós fazemos para Deus, para que o evangelho seja pregado, para que Cristo, volte, para que a gente provoque essa volta de Cristo. Mas a gente está ali falando de pessoas, de vidas, né? Olha o que você fez, procure, né? Os resultados daquilo que você fez. Verdade. E entrando ainda nisso, Suelen, a quinta etapa de um ministério é a consolidação. Porque o ministério de Deus precisa ser consolidado. O que é consolidar? É ser firme. Jesus vai falar que existe dois fundamentos. Alguém que constrói uma casa, veja, ambos constroem, mas um constrói sobre a areia e outro constrói sobre a rocha. Quem veio e construiu na areia, ele não dura muito tempo, mas quem constrói na rocha é duradouro. Então, o ministério, a quinta etapa, é ser um ministério que seja sólido, ou seja, que seja firme, que tenha estabilidade. Porque a coisa mais triste é ver um pastor, um líder que começou bem, mas terminou mal. Alguém que tem iniciativa, mas não tem acabativa. Alguém que cresce, faz, cumpre os requisitos, mas daqui a pouco desiste. Por quê? Porque talvez a motivação fosse o aplauso, talvez a motivação fosse as pessoas, mas talvez a motivação nunca foi Cristo. E quando eu olho para a obra da cruz, eu percebo que todo o ministério tem que ser construído não pensando na fama, não pensando no reconhecimento das pessoas, mas pensando em transbordar gratidão pela obra do Calvário. O problema é que nós vamos nos machucando e as poeiras vão entrando no nosso coração. E daqui a pouco o nosso coração está comprometido. É por isso que a Bíblia vai falar de tudo que deve guardar, guarde o teu coração. Se você quer entrar na quinta etapa, que é a consolidação, você precisa guardar o teu coração. Porque não guardar o coração é estar exposto às sujeiras que a gente adquire servindo a Deus. Porque servir a Deus também vai nos sujar. É por isso que em Lucas 10, Jesus vai falar o seguinte: quando alguém não receber você, quando alguém tratar mal você, quando sair daquela cidade, bata as poeiras, bata a poeira dos pés. Por quê? Porque nós não podemos sair de uma experiência ruim carregando em nosso coração coisas que possam comprometer o nosso coração e a nossa chamada. É como um ventilador que está cheio de poeira. A poeira é pequena, mas de repente, se você não cuida do ventilador, não limpa o ventilador parece que é de veludo. Existem pessoas que a junção de muitas coisas pequenas estão comprometendo o seu coração a ponto de ele desistir ou de ele não conseguir manter a estrutura que ele construiu em Deus. Por quê? Porque talvez não construiu em Cristo, construiu numa expectativa humana. Então todo ministério ele precisa entrar na quinta etapa, que é ser consolidado. Ou seja, é você ter um ministério olhando para Jesus. Aquilo que Paulo falou, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que iniciou, mas aquele que conclui também a nossa fé.
toda a jornada ministerial precisa passar pela consolidação. As pessoas vão ver que com o tempo, muitos chegam. Eu costumo falar que dentro da liderança tem muita gente que é o cometa, que ele passa e chama atenção, chama a mídia, todo mundo para ver, mas logo ele passou. Mas tem gente que no ministério é estrela, que não chama muita atenção, mas todos os dias está ali, que venta, que chova, que seja nublado, que tenha nuvens tampando ela. A estrela está sempre ali, e não é aquele cometa que passa. Então o ministério precisa ser consolidado. Muita coisa, né, pastor? Essa questão da consolidação. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, Lô, com certeza. Essa questão de se consolidar, né? Chegou algum momento do ministério que o senhor olhou, teve que parar e percebeu que talvez o senhor estava demonstrando algum tipo de cansaço ou desconforto, enfim. A gente sabe que dentro do ministério pode acontecer, a gente pode ir se perdendo. E aí, você consegue me dizer se foi nessa etapa de consolidar? Porque eu vejo que as outras são bem dinâmicas, né? Uhum. As outras, o discipulado, o chamado, o discipulado, o crescimento, né? A questão da validação, isso tudo é bem dinâmico. Parece-me que quando você entra na consolidação, é algo mais assim, mais estagnado, não, mas com menos movimento. É onde você. É como se você tivesse que, a partir dali, provocar um movimento para ver se está firme. Então você passou por uma etapa nessa onde você falou, bom, deixa eu olhar agora, deixa eu ver se está firme, deixa eu ver se o que eu fiz até aqui. Eu acho que aí a gente, é, respondendo a tua pergunta, as 3 primeiras etapas são etapas de. Eu tô buscando uma palavra para ser, mas as 3 primeiras etapas são etapas iniciativas, Sim. em que a gente ainda não tem muita maturidade. Ah, entendi. Veja, a ativação do chamado, o chamado em si é para alguém que está novo e está tendo as primeiras ocorrências. O discipulado é para a vida toda, mas você entra nisso porque você está começando e precisa ser instruído. O crescimento vem porque automaticamente a instrução vai trazer resultado. Mas agora, quando a gente entra para validação, para consolidação, são etapas de maturidade. E o que eu percebo? Existe um momento que você para de entender que é sobre você, sobre o seu talento, e você começa a entender que o que eu faço precisa ser validado, precisa ser sustentado, sólido. Por quê? Porque é sobre alguém que está vindo depois de mim. É aí onde a gente entra, Suelen, na 6ª etapa, que é a influência. Porque o que eu faço não é só sobre mim, mas sobre quem vai vir através de mim. As minhas tomadas de decisões de ser fiel ao meu casamento até que Jesus volte, de ser um bom pai, tudo isso não tem a ver só com a minha família ou com a minha vida, mas tem a ver com um modelo para as pessoas que vão vir depois de mim, porque a última etapa de um ministério é a influência. Então, se eu pudesse encerrar essa pergunta e até essa fala dessa aula de hoje, desse podcast de hoje, é porque o ministério, ou seja, começa sendo primeiro, parece ser sobre você. Mas depois você amadurece e entende que o ministério não era sobre você, mas era sempre sobre o outro. Porque ministério não é sobre eu crescer para ser servido, mas sobre eu renunciar para servir as pessoas. E talvez o engano de muitas pessoas que começam e não têm um ministério consolidado, validado e não se torna uma influência, é porque ainda ficou como menino. É por isso que Paulo vai falar que quando eu era menino, eu pensava como menino. Veja, ó, eu achava que as coisas eram sobre a minha pessoa. Eu falava como menino, porque tudo que eu falava pensando em mim. Mas teve uma hora que eu deixei as coisas de menino. E a minha oração é que todos que acompanham esse podcast possam entrar no nível de maturidade para você pensar, nada de você, ou melhor, menos de você, nada dos outros, e tudo sobre Cristo. Porque se eu pensar em Cristo, eu vou pensar em servir o outro. Se eu pensar em Cristo, eu vou pensar em renunciar pelo outro. Eu acredito que a obra da cruz de Cristo é a base de todo o ministério sólido. Porque quando Jesus estava na cruz, alguém falou assim: se tu é o Cristo, desce daí. E ele falou: que pai, perdoa porque não sabe o que fazem.
porque ele entendia que aqueles que estavam falando ali ainda eram meninos. E alguém maduro em Deus vai sempre se preocupar e não retribuir. Não é porque alguém me ofendeu que eu vou ofender também. Não é porque alguém roubou meu celular que vai me dar o direito de roubar também. A diferença de alguém que é menino para alguém que é maduro é porque ele vai ter um ministério consolidado em Cristo. E isso vai se tornar uma influência, uma referência, que é a última etapa para as muitas pessoas. E eu deixo essa palavra aqui hoje para abençoar quem nos acompanhou e nos ouviu até esse momento. Amém, amém. Nós pedimos que você, ao aproveitar, ao sentar aí para você estudar, para você ouvir essa instrução que foi dada hoje, anote, né? Mande seu comentário, segue nas redes sociais. As nossas redes sociais, elas, principalmente a do pastor, é bem ativa. Então, se você tem, Polêmica agora também. é agora polêmica, mas faça isso, né? Nos encontre também dessa forma, além daqui, para que a gente possa tá tendo esse contato com você. Então, deixa seu comentário aqui sobre a aula que você teve hoje com o pastor, que foi excelente, pastor, para mim. Vou deixar meu comentário também. E segue nas redes sociais para que você tenha, né, esse contato ali também com o pastor, com esse conteúdo, né, com o conteúdo que é promovido ali. E a gente não ia falar do livro, mas eu vou falar por quê? Porque eu estava lendo agora, revisando agora, e eu quero que o senhor comente rapidinho, que a gente ainda tem um tempinho. E eu estava no mandamento 3 do teu livro, depois você fala um pouquinho dele. E o apóstolo Joel colocou uma frase que fala assim, ó, foi do que você falou agora. Os 3 pilares do sucesso. Porque às vezes a gente tem uma ideia de sucesso e eu sei que você sabe definir sucesso diferente. Renúncia, dedicação e foco. Porque quando a gente pensa no ministério, os próprios discípulos pensavam algo ou como Jesus seria, o rei, o que dominaria, uma influência política, algo muito grande, de muito sucesso, porque a gente tem essa divergência na questão de saber o que é o sucesso. E aqui, quando você escreve o mandamento 3, seja excelente em tudo que fizer, no livro Os 10 Mandamentos da Liderança, vem uma frase do apóstolo Joel que fala: os 3 pilares do sucesso. Quando eu li a primeira frase, eu falei: renúncia? A gente não espera que isso seja sucesso. A gente acha que sucesso é muito sobre ter, ter, ter. E aqui, quando ele usa essa primeira palavra, renúncia, depois dedicação e foco, eu fiquei bem surpresa. Só para a gente finalizar, finaliza porque eu creio que um ministério, por menor que ele seja, você, pastor, quer que ele tenha sucesso, quer que ele tenha influência, termina com isso, falando para a gente um pouco sobre sucesso e o que você acredita e define como sucesso. Por exemplo, vou definir isso, vou construir uma ideia sobre isso. Se a gente fosse pensar quem é que teve sucesso, porque na Bíblia nós vamos ver muitas pessoas, como Davi, teve um sucesso extraordinário, como Samuel, que teve o seu ministério consolidado em todo Israel, foi profeta, juiz e sacerdote, o único da Bíblia que exerceu as 3 funções. Mas quem foi Ana? Uma mãe amargurada que buscou a Deus e Deus deu um filho. A gente sempre olha o sucesso como quem fez muito, mas Ana não fez muito, teve uma história curta, mas foi muito bem sucedida na entrega do seu filho, para que todo o sucesso lá na frente dessas pessoas fossem consolidados. A gente quer sempre ser o Samuel, a gente quer sempre ser o Davi, e a gente nunca quer ser o pequeno que renuncia, tá lá, mas para ser plataforma para os outros. Então a renúncia começa porque todo grande líder ele constrói algo muito grande e quando ele constrói, ele renuncia e fala: não é sobre mim, vai lá outro e dá continuidade. Porque sucesso não é sucesso se não tiver um sucessor bem-sucedido. Uau. E você construir algo uma vida inteira para depois que tá pronto e o filho tá bonito, grande, rendendo, você falar assim, ó, não, agora eu não quero mais. Agora dá para outro que o outro vai fazer melhor do que eu. Então um bom líder faz isso. Esse é o reflexo do Joel, esse é o reflexo de Moisés, que saiu e deixou Josué. Esse é o reflexo de Elias, que saiu e deixou Eliseu, filho de Safate. Isso é o reflexo de Paulo, que morreu, mas deixou Timóteo. Então, não existe sucesso sem renúncia.
Muito bom, muito bom. Não existe sucesso sem um sucessor bem-sucedido. Muito É bom. isso aí. Espero que você tenha gostado. É verdade. Posso só falar aqui? Claro. Me ajuda nesse canal. Eu sei que você já assiste, já compartilha, a gente tem as listas de transmissão, mas envia para o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa abençoar muita gente. Se você conhece um pastor de algum estado, de algum lugar, manda para alguém. Eu sei que vai abençoar a vida dele. Bem, Amém. E eu, seu pastor, sendo abençoado, sua comunidade vai ser abençoada, sua família vai ser abençoada. Compartilha com quem você pode, nos segue nas redes sociais, deixa seu comentário e a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe.